Bom, vamos entender um pouco da idolatria e por que nós não devemos ser idólatras, porque devemos ter um único Deus. Então, o que é idolatria? Primeiro, nós somos criados para adorar. Esse é um ponto, isso faz parte da nossa estrutura. Se isso for direcionado corretamente, nós iremos adorar apenas Deus. Ele será o único objeto da nossa adoração. Ele nos criou para adorá-lo. Então, nesse sentido, Calvino nos diz que nós devemos adoração a Deus, confiança, invocação e ações de graças. Tudo isso deve ser direcionado unicamente a Deus. O problema, então, é que houve a queda. E quando nós caímos, houve um desvio da adoração. Nós passamos a adorar qualquer coisa, e principalmente a nós mesmos. Paul Tripp chama isso de grande troca. Qual é a grande troca? É aquilo que está descrito lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Paramos de adorar o Criador para adorar a criatura. Então, Paul Tripp fala que todos os dias a criação luta com o Criador pelo controle dos nossos corações. É exatamente isso. Idolatria é quando deixamos de adorar o Criador para adorar a criação, a criatura. Então veio a redenção. A redenção, ela nos redireciona novamente o nosso coração para a verdadeira adoração. Deus nos liberta da idolatria e redireciona nossos corações para Ele, então. Nós começamos a encontrar novamente única satisfação em Deus. Você entende a sua idolatria? Deixa eu falar um pouco sobre a nossa idolatria pessoalmente, de forma mais aplicada. Há uma idolatria sem ídolos, ou seja, sem imagens. Dificilmente você que está vendo esse vídeo tem um altar em casa com imagens, com santos, possui um oratório, enfim. Nosso tipo de idolatria é a mais comum para todos os homens, e em especial para os crentes, é a idolatria sem imagem. Como é que ela se processa? Ela reside em nosso coração. É Calvino que diz que o coração é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos o tempo todo. E a idolatria está ligada aos nossos desejos. Quando os meus desejos me dominam, eles se tornam meus ídolos. É por isso que o que nos faz pecar é justamente os nossos desejos. Quando alguém descobre qual é o nosso desejo, ele tem o poder de nos manipular. Se uma pessoa sabe qual é o seu desejo mais ardente no coração, ela terá o poder de lhe manipular e ela mesma depois se tornará um ídolo para você. Então, Tiago, por exemplo, nos diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, nos nossos desejos. Trazendo para uma forma mais aplicada, o desejo que lhe controla é o seu Deus, é o seu ídolo. Se meus desejos e a satisfação deles me desviam de Deus e me fazem pecar, eu me tornei um idólatra, eu quebrei o primeiro mandamento. Como é que eu posso chegar à conclusão de que tenho quebrado um mandamento? Bom, toda vez que você deseja uma coisa, que você quer uma coisa, e está disposto a pecar para ter esta coisa, você já elegeu o seu Deus. Esta coisa é o seu ídolo. Então, se você peca para realizar um desejo, você tem um ídolo, que é justamente esse desejo. Bom, mas digamos que você não realiza esse desejo e você peca porque não conseguiu realizar esse desejo. Mais uma vez, você já sabe quem é o seu Deus. Se você contraria Deus por causa de um desejo, você colocou o desejo no lugar de Deus. Portanto, este é o seu ídolo e você tem sido idólatra. Você tem quebrado o primeiro mandamento. Então, o pecado é fundamentalmente uma idolatria
o pecado é idólatra. Olha o que Paul Tripp fala. Eu faço coisas erradas porque meu coração deseja algo mais que o Senhor. O pecado é muito mais do que fazer coisas erradas. Ele começa com amar, adorar e servir a coisa errada. Então, o que domina o meu coração domina a minha vida. O que eu desejo mais do que Deus é o meu ídolo. O que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe que eu ame, deseje e busque satisfação em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Senhor somente. E o que ele requer? O que o primeiro mandamento requer? Que eu ame, deseje a Deus somente e faça dele minha única fonte de satisfação. Olha o que diz Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amar a Deus com todo o nosso ser. É justamente essa satisfação em Deus que trará felicidade ao nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A terrível dinâmica da idolatria é a seguinte: primeiro, eu vou voluntariamente criar um ídolo. Depois, esse ídolo vai me escravizar. Então, é sempre assim. Primeiro, eu quero satisfazer os meus desejos. Eu crio um ídolo. Depois eu não consigo mais me libertar deles. Eu estou preso àquele desejo. Eu estou escravizado por aquele pecado. Mas sempre há esperança. A Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia mesmo nos diz que se clamarmos por libertação, Deus misericordiosamente nos libertará da idolatria. Eu volto a Deuteronômio, mas agora no capítulo 4, versos 28 e 29. Ele fala justamente da dinâmica de criar um Deus e ser escravizado por ele. Diz assim o Senhor: lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, e não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Deus prevendo a idolatria do povo. Mas ele então traz a esperança, verso 29 do capítulo 4 de Deuteronômio. De lá buscareis ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor promete que aqueles que clamam, buscam, serão libertados dos seus ídolos, e então servirão apenas ao único Deus vivo e verdadeiro, o único que pode satisfazer o coração, o Senhor nosso Deus. Espero que você esteja consciente de que quebramos o primeiro mandamento quando colocamos os nossos desejos à frente do Senhor. O primeiro mandamento diz: não coloque nada, nem ninguém à minha frente. Assim diz o Senhor. Que Ele nos abençoe.